become one with God. That's why the so-called white man put up himself as God, saying what? If there has to be a God, I am. Vamos tornar-nos deuses. Ponto final. Se não gostam, saiam. Não têm de contribuir. Não têm de participar. Mas se vão impedir-me de me transformar em Deus, vamos ter problemas. Aí temos guerra. Para alguns, estamos a criar deuses. É incrível, é maravilhoso, é inspirador, é energizante. É o grande objetivo da humanidade. Por outro lado, corremos o risco de ver toda a espécie humana alienada por estas criaturas superiores que podem... A única maneira de impedir-me é matar-me. E se me matar, eu mato-o assim. Qual é o nosso lugar neste mundo mágico onde tudo pode ser transformado? Como é que as pessoas irão lidar com este futuro? Ou estará para lá das nossas capacidades humanas entender algo que apenas os transhumanos poderão entender? Ficaremos como somos, a observar com admiração? Ou iremos transformar-nos e participar no mundo como super seres? Faz o teu upload para uma rede de nanocomputadores e deixa que o vento te leve. Prevejo a guerra mais passional que alguma vez houve. Não se tratará da sobrevivência de uma tribo, ou de um povo, ou de um país. Estamos a falar da sobrevivência de toda uma espécie. Os níveis de paixão serão extremos. Quanto mais penso nisto versus aquilo, mais magnífico isto se torna, porque o seu potencial é muito maior. 1 bilhão de pessoas será dizimado. A um nível cósmico não é nada, comparado com aquilo. Mas se não virmos isto, aquilo é absolutamente monstruoso. A maior parte das pessoas consegue antecipar o horror. É um conceito fácil de entender. As pessoas morrem, as pessoas são atropeladas, é só multiplicar isso por 1 bilhão. É relativamente fácil de entender.
A cada segundo que passa, extingue-se mais uma espécie. À medida que nos aproximamos do desconhecido, vemos muitas possibilidades de catástrofes e a reação imediata é: temos de parar o desenvolvimento. Mas não conseguimos. Não podemos parar. Tentar parar seria insustentável. We can't stop it because if we try to stop it, it will be completely unsustainable. A população humana chegou a um nível tal que não é sustentável sem tecnologia. O que você descobriu? Bom, eu descobri uma coisa. Eu examinei a lista de membros de 2010 do Bohemian Club e uma coisa que me chamou a atenção foi quantos deles estão entre os 200 homens mais ricos do mundo. Não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. E eles se reúnem durante 2 semanas para espantar seus problemas e se vestirem com roupas de mulher? É muito estranho. As pessoas adoram culpar a Skull and Bones. Sempre houve fortes rumores sobre a lendária fraternidade secreta de Yale. Eles são acusados de roubar os ossos de Jerônimo Panchovilla e até do 8º presidente, Martin Van Buren. Mas nenhum roubo foi provado até hoje. O clube escolhe alunos do penúltimo ano da Universidade de Yale e entre seus membros já estiveram William F. Buckley, John Kerry, os 2 presidentes Bush e, é claro, o falecido presidente William Howard Taft. Foi o William Howard Taft, o presidente, que veio até o Bohemian Grove. Foi um membro do alto escalão do Skull and Bones que começou a falar sobre governo mundial e Liga das Nações. Discurso mais tarde adotado por Woodrow Wilson. Todo esse sistema era o plano para um governo mundial com base em um culto à morte. Então vemos esses líderes mundiais, esses homens poderosos reunidos para realizar um ritual no meio da mata aos pés de uma enorme estátua de coruja. É de dar medo. Você está falando de uma nova ordem mundial, está falando de conspiração, de pessoas que se reúnem para falar de coisas que praticamente podem destruir o mundo. Mas ainda estamos aqui. Eu sei para qual caminho estão nos levando, para a não democracia. São diretores da CIA, procuradores gerais, presidentes, vice-presidentes... Entrado no The Grove. E teve o ex-chanceler alemão Helmut Schmidt. Ele disse: temos nossos próprios clubes druídicos na Alemanha, mas meu clube favorito não é lá, é no norte da Califórnia. A mata sempre foi um lugar sagrado para os druidas ao longo dos séculos. Essa misteriosa ordem de padres celtas realizava sacrifício animal e humano nos bosques da Inglaterra Antiga. E, historicamente, ordens parecidas em Roma, Grécia e Escandinávia também consideravam a mata um lugar sagrado. O que foi que aconteceu quando a cerimônia começou? Foi assustador. Eu estava escondido e vi a coruja de pedra de 12 metros. Eu tinha visto um altar preto na frente dela durante o dia. Mais tarde, quando anoiteceu, vi mais de 1000 homens importantes marchando perto, em frente a esse ídolo. E enquanto eu via o ritual acontecendo na minha frente, eu só pensava uma coisa: faça as imagens e deu fora daqui. Alguns dos homens mais ricos e influentes do país se encontram para discutir ideias que afetam não só os Estados Unidos, mas o mundo todo. Acha que são apenas acordos entre cavalheiros? Qual é? Eu não acho que um presidente americano faria reuniões secretas para tramar contra o país, mas também acredito que existem muitas pessoas que se beneficiariam por manter contato social com o presidente. Então a pergunta é: até onde essas pessoas poderiam... O mundo de 2045 será muito diferente do que imaginamos hoje. Seremos cada vez menos carne e mais máquina. E o conhecimento humano vai explodir e se tornar virtualmente infinito. Nossa consciência poderá ser armazenada como num pendrive e poderemos criar corpos sob medida. Seremos praticamente imortais.
a humanidade estará mais perto da ideia que fazemos hoje de Deus. Quem defende essas ideias, que podem parecer loucura, é o engenheiro, futurólogo e visionário Raymond Kurzweil. O homem que tem certeza de que verá o futuro porque tem planos de viver para sempre. Barack Obama ficou frente a frente com um novo fenômeno do esporte japonês. É um prazer conhecê-lo, senhor presidente. Azimo jogou a bola para o presidente, que ficou impressionado com a habilidade do robô. Este é o mais novo protótipo de um projeto de 20 anos da Honda. O objetivo é que no futuro o robô possa ajudar pessoas com necessidades. Dewey Road, Georgia. Parece um mini Stonehenge despontando no meio do milharal de alguém. Não tem nenhum pé de milho. Eu tava olhando pra Stonehenge, o Scott não é pra da vegetação. cidade, ele não entende. Ei, Scott, fica frio. Esta área está sendo Alguém está monitorada vendo a o gente. tempo todo. Isso é assustador, não é? Quem está vendo a gente? Sei lá, quem estaria numa sala de controle verificando se não mexemos no monumento? Tá vendo os hieróglifos lá em cima? Nossa! Olha isso, tem um buraco bem aqui, Buddy. Atravessa Olha esse só. negócio. Você pode ver por esse buraco. Olha, é muito legal. Parece um bocado de idiomas diferentes. Eu pesquisei no Google e aí temos inglês, espanhol, suahili, hindi, hebraico, árabe, chinês e russo. Esses são os 8 idiomas mais comuns do mundo. Parece que é uma estranha lista dos 10 novos mandamentos. São 10. 10? Bem estranho, não é? É, ótima ideia. Como e por que essas pedras foram erguidas, nunca ficamos sabendo. Nós sabemos o seguinte: um homem usando o pseudônimo R.C. Christian aparece na empresa de acabamento em granito Elberton, num dia de verão em 1979, e diz a eles que quer fazer as pedras guia da Georgia. Mas os adversários atacaram, consideraram tais declarações como os 10 mandamentos do anticristo. Os 9 primeiros parecem um chamado do bem para um pensamento elevado. Não ser um câncer na terra. Buscar a harmonia. Equilibrar direitos individuais com deveres sociais. Evitar leis mesquinhas. Resolver conflitos internacionais num tribunal mundial. Proteger o povo com leis justas. Governar com a razão. Unir a humanidade com um novo idioma. Se reproduzir com sabedoria. Mas tem uma diretriz nas pedras que detona o senso de integração de todos. Manter a humanidade com menos de 500 milhões de pessoas em constante equilíbrio com a natureza. Uau! Que interessante. É uma diretriz? O conceito de uma rede global de seres humanos resultará numa entidade mais elevada. É uma ideia que tem a sua base nas teorias de Pierre Teilhard de Chardin, um padre jesuíta e também um cientista dedicado ao estudo da evolução do homem. Esta combinação de interesses deu origem ao seu trabalho filosófico, no qual tentou reconciliar ao cristianismo com o darwinismo. Através da sua investigação científica, viu que a vida estava a evoluir para formas cada vez mais complexas. No início não havia vida na Terra, só matéria morta, a geosfera. Mas desta matéria morta evoluiu a vida, criando uma nova camada, a biosfera, em cima da geosfera. Esta vida evoluiu para animais com sistemas nervosos mais complexos, até chegarmos aos seres humanos, a primeira espécie com uma consciência refletiva. Mas para Teilhard não há razões para acreditar que a evolução para no nível dos seres humanos. Somos apenas o primeiro passo de uma nova camada em cima da biosfera, a esfera de pensamentos e reflexões a que ele chama noosfera.
Somos os tijolos que evoluirão para unidades mais elevadas de consciência. Quando esta evolução se der até ao infinito, toda a vida se reunirá, finalmente, numa única entidade de consciência complexa, que Teilhard chama o ponto ômega, ou Deus. In the near future, Earth is dominated by a powerful world government. Once free nations are slaves to the will of a tiny elite. The dawn of a new dark age is upon mankind. Countries are a thing of the past. Every form of independence is under attack, with the family and even the individual itself nearing extinction. Close to 80% of the Earth's population has been eliminated. The remnants of a once free humanity are forced to live within highly controlled, compact, prison-like cities. Travel is highly restricted. Superhighways connect the megacities and keep the population from entering into unauthorized zones. No human activity is private. AI supercomputers chronicle and categorize every action. A prison planet dominated by a ruthless gang of control freaks, whose power can never be challenged. This is the vision of the global elite, their goal. A program of total dehumanization, where the science of tyranny is law. A worldwide control grid, designed to ensure the overlord's monopoly of power forever. Our species will be condemned to this nightmare future unless the masses are awakened to the New World Order master plan and mobilized to defeat it. Erected by a secretive group, the Georgia Guidestones are a testament to the elite's plan for a world religion, global laws, with a global court and army to enforce it. And set in stone, it is written that the population never rise above 500 million. In this film, you will learn how our world is truly governed. You will see how highly secretive roundtable groups interlock to form a global intelligence network. This group has been steering planetary affairs for hundreds of years. Now, in the final stage, they prepare for open world government. A goal tyrants throughout history have lusted after. Dr. Michael Kaufman is a published ecologist specializing in ecosystem research, forest ecology, and ecosystem classification. Dr. Kaufman played a key role in blocking the ratification of the Convention on Biological Diversity in the U.S. Senate. The concept of a New World Order has been around for centuries. It's been receiving tremendous play over the last half of the 20th century. George Bush, the first senior president, George Bush, used it a lot in his speeches and really implies that he really wants to see a order in which we have a universal or a global type of governance in which every human being on planet Earth is ultimately responsible for policies that are being formulated at the international level. It is a big idea, a new world order. New World Order engineers have hijacked human destiny. Its controllers have closely studied human behavior for more than 100 years and are now steering us with expert control, using our primitive drives and desires as levers. They have developed their mind control systems to the point of being able to control the average unconscious person like a car. Eugenics dominated the 20th century. Its ruthless spirit has now metastasized into the fields of genetics, nanotech, and robotics. But that's not surprising. From their inception, all three disciplines have been dominated by eugenicists. The billionaire founder of Sun Microsystems, Bill Joy, courageously went public in 2000 to warn of a cancerous consensus among the technocratic elite that at best humanity would be completely enslaved by the year 2030, and at worst, mass extermination of everyone
but the elite would take place. A who's who of the techno-elite are members of what is known as the transhumanist or post-humanist movement. Many of its adherents see only the beneficial aspects of technology's exponential rise, like bringing sight to the blind, sound to the deaf, and longer life for all. But what many of them don't know is that master eugenicist Julian Huxley founded transhumanism, and that society's controllers openly admit that the new system is designed to progress into absolute tyranny. Leading transhumanist Ray Kurzweil boasts that technological advancements will allow those that can afford it to live forever, but admits that most won't be able to keep up with the new master race. The drive for world government is now all about who will control and have access to radical life extension systems. Biological evolution is too slow for the human species. Over the next few decades, it's going to be left in the dust. Transhumanists believe that they will attain the fountain of youth by merging with technology. Now, it may be within their reach. Decades ago, transhumanists said that if you did not accept augmentation or enhancements, you would no longer be able to get jobs. And now it's happening today. The elite who occupy the commanding heights of digital reality are suicidal nihilists. Suicidal nihilists know that there is no longer any substantive purpose to their willing, but they would always prefer to go on willing than not to act at all. They can very happily ally themselves with the notion of nuclear holocaust or perfect exterminism. Technology has become so powerful in its capacity for destruction that free humanity cannot afford to let psychopathic technocrats with delusions of grandeur repeat the mistakes of their forebears, because it is highly probable that this time they may destroy everything, including themselves in their mad rush for godhood. In this film, we have chronicled the Overlord's bloody orgy of experimentation, which already claimed the lives of more than 150 million people in the 20th century. And now, they are promising to deliver an invincible tyranny that will dwarf their past exploits. In the days of World War II, there were sovereign nations and armies to stand against Hitler's final solution. Once world government is in place, no one will be able to stop the New World Order's plans for global population reduction. For those immune to psychological programming, hundreds of FEMA camps have already been built throughout the United States. In their quest for population reduction, no method is off the table. These dark builders intend to release a string of man-made bioweapons plagues, each one worse than the last, while at the same time expanding the police state to enforce an orderly extermination of the population, all in the name of fighting invisible terrorists. And the Georgia Guidestones stand today as a cold testament to the elite's sacred mission. To have a two-class system where the underclass are forced to live as slaves in tiny enclosed cities, while the elite enjoy the land of the earth, evolve into superhumans with the aid of advanced implantable technologies, live eternal lives, and travel throughout the cosmos. This is the promise given to the inner members of the New World Order and the agenda of the Bilderberg Group.
intended for man to become one with God. That's why the so-called white man put up himself as God, saying what? If there has to be a God, I am. Vamos tornar-nos deuses. Ponto final. Se não gostam, saiam. Não têm de contribuir. Não têm de participar. Mas se vão impedir-me de me transformar em Deus, vamos ter problemas. Aí temos guerra. Para alguns, estamos a criar deuses. É incrível. É maravilhoso. É inspirador. É energizante. É o grande objetivo da humanidade. Por outro lado, corremos o risco de ver toda a espécie humana alienada por estas criaturas superiores que podem... A única maneira de impedir-me é matar-me. E se me matar, eu mato a si. Qual é o nosso lugar neste mundo mágico onde tudo pode ser transformado? Como é que as pessoas irão lidar com este futuro? Ou estará para lá das nossas capacidades humanas entender algo que apenas os transhumanos poderão entender? Ficaremos como somos, a observar com admiração? Ou iremos transformar-nos e participar no mundo como super seres? Faz o teu upload para uma rede de nanocomputadores e deixa que o vento te leve. Prevejo a guerra mais passional que alguma vez houve. Não se tratará da sobrevivência de uma tribo, ou de um povo, ou de um país. Estamos a falar da sobrevivência de toda uma espécie. Os níveis de paixão serão extremos. Quanto mais penso nisto versus aquilo, mais magnífico isto se torna, porque o seu potencial é muito maior. 1 bilhão de pessoas será dizimado. A um nível cósmico não é nada, comparado com aquilo. Mas se não virmos isto, aquilo é absolutamente monstruoso. A maior parte das pessoas consegue antecipar o horror. É um conceito fácil de entender. As pessoas morrem, as pessoas são atropeladas, é só multiplicar isso por 1 bilhão. É relativamente fácil de entender. Only a fool is gonna pollute the water that his own damn kids have to drink. Only a fool is gonna what? It's gonna pollute the air that he have to breathe.
A cada segundo que passa, extingue-se mais uma espécie. Extinguished. À medida que nos aproximamos do desconhecido, vemos muitas possibilidades de catástrofes e a reação imediata é: temos de parar o desenvolvimento. Mas não conseguimos. Não podemos parar. Tentar parar seria insustentável. We can't stop it because if we try to stop it, it will be completely unsustainable. A população humana chegou a um nível tal que não é sustentável sem tecnologia. O que você descobriu? Bom, eu descobri uma coisa. Eu examinei a lista de membros de 2010 do Bohemian Club e uma coisa que me chamou a atenção foi quantos deles estão entre os 200 homens mais ricos do mundo. Não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. E eles se reúnem durante 2 semanas para espantar seus problemas e se vestirem com roupas de mulher? É muito estranho. As pessoas adoram culpar a Skull and Bones. Sempre houve fortes rumores sobre a lendária fraternidade secreta de Yale. Eles são acusados de roubar os ossos de Jerônimo Panchovilla e até do 8º presidente, Martin Van Buren. Mas nenhum roubo foi provado até hoje. O clube escolhe alunos do penúltimo ano da Universidade de Yale e entre seus membros já estiveram William F. Buckley, John Kerry, os 2 presidentes Bush e, é claro, o falecido presidente William Howard Taft. Foi o William Howard Taft, o presidente que veio até o Bohemian Grove, foi um membro do alto escalão do Skull and Bones que começou a falar sobre governo mundial e Liga das Nações, discurso mais tarde adotado por Woodrow Wilson. Todo esse sistema era o plano para um governo mundial com base em um culto à morte. Então vemos esses líderes mundiais, esses homens poderosos reunidos para realizar um ritual no meio da mata aos pés de uma enorme estátua de coruja. É de dar medo. Você está falando de uma nova ordem mundial, está falando de conspiração, de pessoas que se reúnem para falar de coisas que praticamente podem destruir o mundo. Mas ainda estamos aqui. Eu sei para qual caminho estão nos levando, para a não democracia. São diretores da CIA, procuradores gerais, presidentes, vice-presidentes... Entrado no The Grove. E teve o ex-chanceler alemão Helmut Schmidt. Ele disse: temos nossos próprios clubes druídicos na Alemanha, mas meu clube favorito não é lá, é no norte da Califórnia. A mata sempre foi um lugar sagrado para os druidas ao longo dos séculos. Essa misteriosa ordem de padres celtas realizava sacrifício animal e humano nos bosques da Inglaterra Antiga. E, historicamente, ordens parecidas em Roma, Grécia e Escandinávia também consideravam a mata um lugar sagrado. O que foi que aconteceu quando a cerimônia começou? Foi assustador. Eu estava escondido e vi a coruja de pedra de 12 metros. Eu tinha visto um altar preto na frente dela durante o dia. Mais tarde, quando anoiteceu, vi mais de 1000 homens importantes marchando perto, em frente a esse ídolo. E enquanto eu via o ritual acontecendo na minha frente, eu só pensava uma coisa: faça as imagens e deu fora daqui. Alguns dos homens mais ricos e influentes do país se encontram para discutir ideias que afetam não só os Estados Unidos, mas o mundo todo. Acha que são apenas acordos entre cavalheiros? Qual é? Eu não acho que um presidente americano faria reuniões secretas para tramar contra o país, mas também acredito que existem muitas pessoas que se beneficiariam por manter contato social com o presidente. Então a pergunta é: até onde essas pessoas poderiam... O mundo de 2045 será muito diferente do que imaginamos hoje. Seremos cada vez menos carne e mais máquina. E o conhecimento humano vai explodir e se tornar virtualmente infinito. Nossa consciência poderá ser armazenada como num pendrive e poderemos criar corpos sob medida. Seremos praticamente imortais
a humanidade estará mais perto da ideia que fazemos hoje de Deus. Quem defende essas ideias, que podem parecer loucura, é o engenheiro, futurólogo e visionário Raymond Kurzweil. O homem que tem certeza de que verá o futuro porque tem planos de viver para sempre. Barack Obama ficou frente a frente com um novo fenômeno do esporte japonês. É um prazer conhecê-lo, senhor presidente. Azimo jogou a bola para o presidente, que ficou impressionado com a habilidade do robô. Este é o mais novo protótipo de um projeto de 20 anos da Honda. O objetivo é que no futuro o robô possa ajudar pessoas com necessidades. Dewey Road, Georgia. Parece um mini Stonehenge despontando no meio do milharal de alguém. Não tem nenhum pé de milho. Eu tava olhando pra Stonehenge, o Scott não é pra da cidade, ele não entende. Ei, Scott, fica frio. Esta área está sendo monitorada o tempo todo. Isso é assustador, não é? Quem está vendo a gente? Sei lá, quem estaria numa sala de controle verificando se não mexemos no monumento? Tá vendo os hieróglifos lá em cima? Nossa! Olha isso, tem um buraco. Vem aqui, Buddy. Atravessa esse negócio. Você pode ver por esse buraco. Olha, é muito legal. Parece um bocado de idiomas diferentes. Eu pesquisei no Google e aí temos inglês, espanhol, suahili, hindi, hebraico, árabe, chinês e russo. Esses são os 8 idiomas mais comuns do mundo. Parece que é uma estranha lista dos 10 novos mandamentos. São 10. 10? Bem estranho, não é? É, ótima ideia. Como e por que essas pedras foram erguidas, nunca ficamos sabendo. Nós sabemos o seguinte: um homem usando o pseudônimo R.C. Christian aparece na empresa de acabamento em granito Elberton, num dia de verão em 1979, e diz a eles que quer fazer as pedras guia da Georgia. Mas os adversários atacaram, consideraram tais declarações como os 10 mandamentos do anticristo. Os 9 primeiros parecem um chamado do bem para um pensamento elevado. Não ser um câncer na terra. Buscar a harmonia. Equilibrar direitos individuais com deveres sociais. Evitar leis mesquinhas. Resolver conflitos internacionais num tribunal mundial. Proteger o povo com leis justas. Governar com a razão. Unir a humanidade com um novo idioma. Se reproduzir com sabedoria. Mas tem uma diretriz nas pedras que detona o senso de integração de todos. Manter a humanidade com menos de 500 milhões de pessoas em constante equilíbrio com a natureza. Uau! Que interessante. É uma diretriz? O conceito de uma rede global de seres humanos resultará numa entidade mais elevada. É uma ideia que tem a sua base nas teorias de Pierre Teilhard de Chardin, um padre jesuíta e também um cientista dedicado ao estudo da evolução do homem. Esta combinação de interesses deu origem ao seu trabalho filosófico, no qual tentou reconciliar ao cristianismo com o darwinismo. Através da sua investigação científica, viu que a vida estava a evoluir para formas cada vez mais complexas. No início não havia vida na Terra, só matéria morta, a geosfera. Mas desta matéria morta evoluiu a vida, criando uma nova camada, a biosfera, em cima da geosfera. Esta vida evoluiu para animais com sistemas nervosos mais complexos, até chegarmos aos seres humanos, a primeira espécie com uma consciência refletiva. Mas para Teilhard não há razões para acreditar que a evolução para no nível dos seres humanos. Somos apenas o primeiro passo de uma nova camada em cima da biosfera, a esfera de pensamentos e reflexões a que ele chama noosfera. Somos os tijolos que evoluirão para unidades mais elevadas de consciência.
Quando esta evolução se der até ao infinito, toda a vida se reunirá, finalmente, numa única entidade de consciência complexa, que Teilhard chama o ponto ômega, ou Deus. In the near future, Earth is dominated by a powerful world government. Once free nations are slaves to the will of a tiny elite. The dawn of a new dark age is upon mankind. Countries are a thing of the past. Every form of independence is under attack, with the family and even the individual itself nearing extinction. Close to 80% of the Earth's population has been eliminated. The remnants of a once-free humanity are forced to live within highly controlled, compact, prison-like cities. Travel is highly restricted. Superhighways connect the megacities and keep the population from entering into unauthorized zones. No human activity is private. AI supercomputers chronicle and categorize every action. A prison planet dominated by a ruthless gang of control freaks, whose power can never be challenged. This is the vision of the global elite, their goal. A program of total dehumanization, where the science of tyranny is law. A worldwide control grid, designed to ensure the overlord's monopoly of power forever. Our species will be condemned to this nightmare future unless the masses are awakened to the New World Order master plan and mobilized to defeat it. Erected by a secretive group, the Georgia Guidestones are a testament to the elite's plan for a world religion, global laws, with a global court and army to enforce it. And set in stone, it is written that the population never rise above 500 million. In this film, you will learn how our world is truly governed. You will see how highly secretive roundtable groups interlock to form a global intelligence network. This group has been steering planetary affairs for hundreds of years. Now, in the final stage, they prepare for open world government. A goal tyrants throughout history have lusted after. Dr. Michael Kaufman is a published ecologist specializing in ecosystem research, forest ecology, and ecosystem classification. Dr. Kaufman played a key role in blocking the ratification of the Convention on Biological Diversity in the U.S. Senate. The concept of a new world order has been around for centuries. It's been receiving tremendous play over the last half of the 20th century. George Bush, the first senior president, George Bush, used it a lot in his speeches and really implies that he really wants to see a order in which we have a universal or a global type of governance in which every human being on planet Earth is ultimately responsible to policies that are being formulated at the international level. It is a big idea, a new world order. New World Order engineers have hijacked human destiny. Its controllers have closely studied human behavior for more than 100 years and are now steering us with expert control, using our primitive drives and desires as levers. They have developed their mind control systems to the point of being able to control the average unconscious person like a car. Eugenics dominated the 20th century. Its ruthless spirit has now metastasized into the fields of genetics, nanotech, and robotics. But that's not surprising. From their inception, all three disciplines have been dominated by eugenicists. The billionaire founder of Sun Microsystems, Bill Joy, courageously went public in 2000 to warn of a cancerous consensus among the technocratic elite that at best humanity would be completely enslaved by the year 2030, and at worst, mass extermination of everyone but the elite would take place.
A who's who of the techno-elite are members of what is known as the transhumanist or post-humanist movement. Many of its adherents see only the beneficial aspects of technology's exponential rise, like bringing sight to the blind, sound to the deaf, and longer life for all. But what many of them don't know is that master eugenicist Julian Huxley founded transhumanism, and that society's controllers openly admit that the new system is designed to progress into absolute tyranny. Leading transhumanist Ray Kurzweil boasts that technological advancements will allow those that can afford it to live forever, but admits that most won't be able to keep up with the new master race. The drive for world government is now all about who will control and have access to radical life extension systems. Biological evolution is too slow for the human species. Over the next few decades, it's going to be left in the dust. Transhumanists believe that they will attain the fountain of youth by merging with technology. Now, it may be within their reach. Decades ago, transhumanists said that if you did not accept augmentation or enhancements, you would no longer be able to get jobs. And now it's happening today. The elite who occupy the commanding heights of digital reality are suicidal nihilists. Suicidal nihilists know that there is no longer any substantive purpose to their willing, but they would always prefer to go on willing than not to act at all. They can very happily ally themselves with the notion of nuclear holocaust or Olha, a mata sempre foi um lugar sagrado para os druidas ao longo dos séculos. Essa misteriosa ordem de padres celtas realizava sacrifício animal e humano nos bosques da Inglaterra Antiga. E, historicamente, ordens parecidas em Roma, Grécia e Escandinávia também consideravam a mata um lugar sagrado. O que foi que aconteceu quando a cerimônia começou? Foi assustador. Eu estava escondido e vi a coruja de pedra de 12 metros. Eu tinha visto um altar preto na frente dela durante o dia. Mais tarde, quando anoiteceu, vi mais de 1000 homens importantes marchando perto, em frente a esse ídolo. E enquanto eu via o ritual acontecendo na minha frente, eu só pensava uma coisa: faça as imagens e deu fora daqui. Alguns dos homens mais ricos e influentes do país se encontram para discutir ideias que afetam não só os Estados Unidos, mas o mundo todo. Acha que são apenas acordos entre cavalheiros? Qual é? Eu não acho que um presidente americano faria reuniões secretas para tramar contra o país, mas também acredito que existem muitas pessoas que se beneficiariam por manter contato social com o presidente. Então a pergunta é, até onde essas pessoas poderiam... O mundo de 2045 será muito diferente do que imaginamos hoje. Seremos cada vez menos carne e mais máquina. E o conhecimento humano vai explodir e se tornar virtualmente infinito. Nossa consciência poderá ser armazenada como num pendrive e poderemos criar corpos sob medida. Seremos praticamente imortais. A humanidade estará mais perto da ideia que fazemos hoje de Deus. Quem defende essas ideias, que podem parecer loucura, é o engenheiro, futurólogo e visionário Raymond Kurzweil. O homem que tem certeza de que verá o futuro porque tem planos de viver para sempre. Barack Obama ficou frente a frente com um novo fenômeno do esporte japonês. É um prazer conhecê-lo, senhor presidente. Azimo jogou a bola para o presidente, que ficou impressionado com a habilidade do robô. Este é o mais novo protótipo de um projeto de 20 anos da Honda. O objetivo é que no futuro o robô possa ajudar pessoas com necessidades. Dewey Road, Georgia. Parece um mini Stonehenge despontando no meio do milharal de alguém. Não tem nenhum pé de milho. Eu tava olhando pra Stonehenge, o Scott não é pra da cidade, ele não entende. Ei, Scott,
Fica frio. Esta área está sendo monitorada o tempo todo. Isso é assustador, não é? Quem está vendo a gente? Sei lá, quem estaria numa sala de controle verificando se não mexemos no monumento? Tá vendo os hieróglifos lá em cima? Nossa! Olha isso, tem um buraco bem aqui, Buddy. Atravessa esse negócio. Você pode ver por esse buraco. Olha, é muito legal. Parece um bocado de idiomas diferentes. Eu pesquisei no Google e aí temos inglês, espanhol, suahili, hindi, hebraico, árabe, chinês e russo. Esses são os 8 idiomas mais comuns do mundo. Parece que é uma estranha lista dos 10 novos mandamentos. São 10. 10? Bem estranho, não é? É, ótima ideia. Como e por que essas pedras foram erguidas, nunca ficamos sabendo. Nós sabemos o seguinte: um homem usando o pseudônimo R.C. Christian aparece na empresa de acabamento em granito Elberton, num dia de verão em 1979, e diz a eles que quer fazer as pedras guia da Geórgia. Mas os adversários atacaram, consideraram tais declarações como os 10 mandamentos do anticristo. Os 9 primeiros parecem um chamado do bem para um pensamento elevado. Não ser um câncer na terra. Buscar a harmonia. Equilibrar direitos individuais com deveres sociais. Evitar leis mesquinhas. Resolver conflitos internacionais num tribunal mundial. Proteger o povo com leis justas. Governar com a razão. Unir a humanidade com um novo idioma. Se reproduzir com sabedoria. Mas tem uma diretriz nas pedras que detona o senso de integração de todos. Manter a humanidade com menos de 500 milhões de pessoas em constante equilíbrio com a natureza. Uau! Que interessante. É uma diretriz? O conceito de uma rede global de seres humanos resultará numa entidade mais elevada. É uma ideia que tem a sua base nas teorias de Pierre Teilhard de Chardin, um padre jesuíta e também um cientista dedicado ao estudo da evolução do homem. Esta combinação de interesses deu origem ao seu trabalho filosófico, no qual tentou reconciliar ao cristianismo com o darwinismo. Através da sua investigação científica, viu que a vida estava a evoluir para formas cada vez mais complexas. No início não havia vida na Terra, só matéria morta, a geosfera. Mas desta matéria morta evoluiu a vida, criando uma nova camada, a biosfera, em cima da geosfera. Esta vida evoluiu para animais com sistemas nervosos mais complexos, até chegarmos aos seres humanos, a primeira espécie com uma consciência refletiva. Mas para Teilhard não há razões para acreditar que a evolução para no nível dos seres humanos. Somos apenas o primeiro passo de uma nova camada em cima da biosfera, a esfera de pensamentos e reflexões a que ele chama noosfera. Somos os tijolos que evoluirão para unidades mais elevadas de consciência. Quando esta evolução se der até ao infinito, toda a vida se reunirá, finalmente, numa única entidade de consciência complexa, que Teilhard chama o ponto ômega, ou Deus. In the near future, Earth is dominated by a powerful world government. Once free nations are slaves to the will of a tiny elite. The dawn of a new dark age is upon mankind. Countries are a thing of the past. Every form of independence is under attack, with the family and even the individual itself nearing extinction. Close to 80% of the Earth's population has been eliminated. The remnants of a once-free humanity are forced to live within highly controlled, compact, prison-like cities. Travel is highly restricted. Superhighways connect the megacities and keep the population from entering into unauthorized zones. No human activity is private.
AI supercomputers chronicle and categorize every action. A prison planet dominated by a ruthless gang of control freaks, whose power can never be challenged. This is the vision of the global elite, their goal. A program of total dehumanization, where the science of tyranny is law. A worldwide control grid, designed to ensure the overlord's monopoly of power forever. Our species will be condemned to this nightmare future unless the masses are awakened to the New World Order master plan and mobilized to defeat it. Erected by a secretive group, the Georgia Guidestones are a testament to the elite's plan for a world religion, global laws, with a global court and army to enforce it. The global elite, their goal. A program of total dehumanization, where the science of tyranny is law. A worldwide control grid, designed to ensure the overlord's monopoly of power forever. Our species will be condemned to this nightmare future unless the masses are awakened to the New World Order master plan and mobilized to defeat it. Erected by a secretive group, the Georgia Guidestones are a testament to the elite's plan for a world religion, global laws, with a global court and army to enforce it. And set in stone, it is written that the population never rise above 500 million. In this film, you will learn how our world is truly governed. You will see how highly secretive roundtable groups interlock to form a global intelligence network. This group has been steering planetary affairs for hundreds of years. Now, in the final stage, they prepare for open world government. A goal tyrants throughout history have lusted after. Dr. Michael Kaufman is a published ecologist specializing in ecosystem research, forest ecology, and ecosystem classification. Dr. Kaufman played a key role in blocking the ratification of the Convention on Biological Diversity in the U.S. Senate. The concept of a new world order has been around for centuries. It's been receiving tremendous play over the last half of the 20th century. George Bush, the first senior president, George Bush, used it a lot in his speeches and really implies that he really wants to see a order in which we have a universal or a global type of governance in which every human being on planet Earth is ultimately responsible to policies that are being formulated at the international level. It is a big idea, a new world order. New World Order engineers have hijacked human destiny. Its controllers have closely studied human behavior for more than 100 years and are now steering us with expert control, using our primitive drives and desires as levers. They have developed their mind control systems to the point of being able to control the average unconscious person like a car. Eugenics dominated the 20th century. Its ruthless spirit has now metastasized into the fields of genetics, nanotech, and robotics. But that's not surprising. From their inception, all three disciplines have been dominated by eugenicists. The billionaire founder of Sun Microsystems, Bill Joy, courageously went public in 2000 to warn of a cancerous consensus among the technocratic elite that at best humanity would be completely enslaved by the year 2030, and at worst, mass extermination of everyone but the elite would take place. A who's who of the techno-elite are members of what is known as the transhumanist or post-humanist movement. Many of its adherents see only the beneficial aspects of technology's exponential rise, like bringing sight to the blind, sound to the deaf, and longer life for all. But what many of them don't know is that master eugenicist Julian Huxley founded transhumanism, and that society's controllers openly admit that the new system is designed
to progress into absolute tyranny. Leading transhumanist Ray Kurzweil boasts that technological advancements will allow those that can afford it to live forever, but admits that most won't be able to keep up with the new master race. The drive for world government is now all about who will control and have access to radical life extension systems. Biological evolution is too slow for the human species. Over the next few decades, it's going to be left in the dust. Transhumanists believe that they will attain the fountain of youth by merging with technology. Now, it may be within their reach. Decades ago, transhumanists said that if you did not accept augmentation or enhancements, you would no longer be able to get jobs. And now it's happening today. The elite who occupy the commanding heights of digital reality are suicidal nihilists. Suicidal nihilists know that there is no longer any substantive purpose to their willing, but they would always prefer to go on willing than not to act at all. They can very happily ally themselves with a notion of nuclear holocaust or perfect exterminism. Technology has become so powerful in its capacity for destruction that free humanity cannot afford to let psychopathic technocrats with delusions of grandeur repeat the mistakes of their forebears, because it is highly probable that this time they may destroy everything, including themselves in their mad rush for godhood. In this film, we have chronicled the Overlord's bloody orgy of experimentation, which already claimed the lives of more than 150 million people in the 20th century. And now, they are promising to deliver an invincible tyranny that will dwarf their past exploits. In the days of World War II, there were sovereign nations and armies to stand against Hitler's final solution. Once world government is in place, no one will be able to stop the New World Order's plans for global population reduction. For those immune to psychological programming, hundreds of FEMA camps have already been built throughout the United States. In their quest for population reduction, no method is off the table. These dark builders intend to release a string of man-made bioweapons plagues, each one worse than the last, while at the same time expanding the police state to enforce an orderly extermination of the population, all in the name of fighting invisible terrorists. And the Georgia Guidestones stand today as a cold testament to the elite's sacred mission. To have a two-class system where the underclass are forced to live as slaves in tiny enclosed cities, while the elite enjoy the land of the earth, evolve into superhumans with the aid of advanced implantable technologies, live eternal lives, and travel throughout the cosmos. This is the promise given to the inner members of the New World Order and the agenda of the Bilderberg Group.
for man to become one with God. That's why the so-called white man put up himself as God, saying what? If there has to be a God, I am. Vamos tornar-nos deuses. Ponto final. Se não gostam, saiam. Não têm de contribuir. Não têm de participar. Mas se vão impedir-me de me transformar em Deus, vamos ter problemas. Aí temos guerra. Para alguns, estamos a criar deuses. É incrível. É maravilhoso. É inspirador. É energizante. É o grande objetivo da humanidade. Por outro lado, corremos o risco de ver toda a espécie humana alienada por estas criaturas superiores que podem... A única maneira de impedir-me é matar-me. E se me matar, eu mato a si. Qual é o nosso lugar neste mundo mágico onde tudo pode ser transformado? Como é que as pessoas irão lidar com este futuro? Ou estará para lá das nossas capacidades humanas entender algo que apenas os transhumanos poderão entender? Ficaremos como somos, a observar com admiração? Ou iremos transformar-nos e participar no mundo como super seres? Faz o teu upload para uma rede de nanocomputadores e deixa que o vento te leve. Prevejo a guerra mais passional que alguma vez houve. Não se tratará da sobrevivência de uma tribo, ou de um povo, ou de um país. Estamos a falar da sobrevivência de toda uma espécie. Os níveis de paixão serão extremos. Quanto mais penso nisto versus aquilo, mais magnífico isto se torna, porque o seu potencial é muito maior. 1 bilhão de pessoas será dizimado. A um nível cósmico não é nada, comparado com aquilo. Mas se não virmos isto, aquilo é absolutamente monstruoso. A maior parte das pessoas consegue antecipar o horror. É um conceito fácil de entender. As pessoas morrem, as pessoas são atropeladas, é só multiplicar isso por 1 bilhão. É relativamente fácil de entender. Only a fool is gonna pollute the water that his own damn kids have to drink. Only a fool is gonna what? It's gonna pollute the air that he have to breathe.
A cada segundo que passa, extingue-se mais uma espécie. Extinguished. À medida que nos aproximamos do desconhecido, vemos muitas possibilidades de catástrofes e a reação imediata é: temos de parar o desenvolvimento. Mas não conseguimos. Não podemos parar. Tentar parar seria insustentável. We can't stop it because if we try to stop it, it will be completely unsustainable. A população humana chegou a um nível tal que não é sustentável sem tecnologia. O que você descobriu? Bom, eu descobri uma coisa. Eu examinei a lista de membros de 2010 do Bohemian Club e uma coisa que me chamou a atenção foi quantos deles estão entre os 200 homens mais ricos do mundo. Não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. E eles se reúnem durante 2 semanas para espantar seus problemas e se vestirem com roupas de mulher? É muito estranho. As pessoas adoram culpar a Skull and Bones. Sempre houve fortes rumores sobre a lendária fraternidade secreta de Yale. Eles são acusados de roubar os ossos de Jerônimo Panchovilla e até do 8º presidente, Martin Van Buren. Mas nenhum roubo foi provado até hoje. O clube escolhe alunos do penúltimo ano da Universidade de Yale e entre seus membros já estiveram William F. Buckley, John Kerry, os 2 presidentes Bush e, é claro, o falecido presidente William Howard Taft. Foi o William Howard Taft, o presidente que veio até o Bohemian Grove, foi um membro do alto escalão do Skull and Bones que começou a falar sobre governo mundial e Liga das Nações, discurso mais tarde adotado por Woodrow Wilson. Todo esse sistema era o plano para um governo mundial com base em um culto à morte. Então vemos esses líderes mundiais, esses homens poderosos reunidos para realizar um ritual no meio da mata aos pés de uma enorme estátua de coruja. É de dar medo. Você está falando de uma nova ordem mundial, está falando de conspiração, de pessoas que se reúnem para falar de coisas que praticamente podem destruir o mundo. Mas ainda estamos aqui. Eu sei para qual caminho estão nos levando, para a não democracia. São diretores da CIA, procuradores gerais, presidentes, vice-presidentes... Entrado no The Grove. E teve o ex-chanceler alemão Helmut Schmidt. Ele disse: temos nossos próprios clubes druídicos na Alemanha, mas meu clube favorito não é lá, é no norte da Califórnia. A mata sempre foi um lugar sagrado para os druidas ao longo dos séculos. Essa misteriosa ordem de padres celtas realizava sacrifício animal e humano nos bosques da Inglaterra Antiga. E, historicamente, ordens parecidas em Roma, Grécia e Escandinávia também consideravam a mata um lugar sagrado. O que foi que aconteceu quando a cerimônia começou? Foi assustador. Eu estava escondido e vi a coruja de pedra de 12 metros. Eu tinha visto um altar preto na frente dela durante o dia. Mais tarde, quando anoiteceu, vi mais de 1000 homens importantes marchando perto, em frente a esse ídolo. E enquanto eu via o ritual acontecendo na minha frente, eu só pensava uma coisa: faça as imagens e deu fora daqui. Alguns dos homens mais ricos e influentes do país se encontram para discutir ideias que afetam não só os Estados Unidos, mas o mundo todo. Acha que são apenas acordos entre cavalheiros? Qual é? Eu não acho que um presidente americano faria reuniões secretas para tramar contra o país, mas também acredito que existem muitas pessoas que se beneficiariam por manter contato social com o presidente. Então a pergunta é: até onde essas pessoas poderiam... O mundo de 2045 será muito diferente do que imaginamos hoje. Seremos cada vez menos carne e mais máquina. E o conhecimento humano vai explodir e se tornar virtualmente infinito. Nossa consciência poderá ser armazenada como num pendrive e poderemos criar corpos sob medida. Seremos praticamente imortais.
a humanidade estará mais perto da ideia que fazemos hoje de Deus. Quem defende essas ideias, que podem parecer loucura, é o engenheiro, futurólogo e visionário Raymond Kurzweil. O homem que tem certeza de que verá o futuro, porque tem planos de viver para sempre. Barack Obama ficou frente a frente com um novo fenômeno do esporte japonês. É um prazer conhecê-lo, senhor presidente. Azimo jogou a bola para o presidente, que ficou impressionado com a habilidade do robô. Este é o mais novo protótipo de um projeto de 20 anos da Honda. O objetivo é que no futuro o robô possa ajudar pessoas com necessidades. Dewey Road, Georgia. Parece um mini Stonehenge despontando no meio do milharal de alguém. Não tem nenhum pé de milho. Eu tava olhando pra Stonehenge, o Scott não é pra da vegetação. cidade, ele não entende. Ei, Scott, fica frio. Esta área está sendo Alguém está monitorada vendo a o gente. tempo todo. Isso é assustador, não é? Quem está vendo a gente? Sei lá, quem estaria numa sala de controle verificando se não mexemos no monumento? Tá vendo os hieróglifos lá em cima? Nossa! Olha isso, tem um buraco. Bem aqui, Buddy. Atravessa Olha esse só. negócio. Você pode ver por esse buraco. Olha, é muito legal. Parece um bocado de idiomas diferentes. Eu pesquisei no Google e aí temos inglês, espanhol, suahili, hindi, hebraico, árabe, chinês e russo. Esses são os 8 idiomas mais comuns do mundo. Parece que é uma estranha lista dos 10 novos mandamentos. São 10. 10? Bem estranho, não é? É, ótima ideia. Como e por que essas pedras foram erguidas, nunca ficamos sabendo. Nós sabemos o seguinte: um homem usando o pseudônimo R.C. Christian aparece na empresa de acabamento em granito Elberton, num dia de verão em 1979, e diz a eles que quer fazer as pedras guia da Georgia. Mas os adversários atacaram, consideraram tais declarações como os 10 mandamentos do anticristo. Os 9 primeiros parecem um chamado do bem para um pensamento elevado. Não ser um câncer na terra. Buscar a harmonia. Equilibrar direitos individuais com deveres sociais. Evitar leis mesquinhas. Resolver conflitos internacionais num tribunal mundial. Proteger o povo com leis justas. Governar com a razão. Unir a humanidade com um novo idioma. Se reproduzir com sabedoria. Mas tem uma diretriz nas pedras que detona o senso de integração de todos. Manter a humanidade com menos de 500 milhões de pessoas em constante equilíbrio com a natureza. Uau! Que interessante. É uma diretriz? O conceito de uma rede global de seres humanos resultará numa entidade mais elevada. É uma ideia que tem a sua base nas teorias de Pierre Teilhard de Chardin, um padre jesuíta e também um cientista dedicado ao estudo da evolução do homem. Esta combinação de interesses deu origem ao seu trabalho filosófico, no qual tentou reconciliar ao cristianismo com o darwinismo. Através da sua investigação científica, viu que a vida estava a evoluir para formas cada vez mais complexas. No início não havia vida na Terra, só matéria morta, a geosfera. Mas desta matéria morta evoluiu a vida, criando uma nova camada, a biosfera, em cima da geosfera. Esta vida evoluiu para animais com sistemas nervosos mais complexos, até chegarmos aos seres humanos, a primeira espécie com uma consciência refletiva. Mas para Teilhard não há razões para acreditar que a evolução para no nível dos seres humanos. Somos apenas o primeiro passo de uma nova camada em cima da biosfera, a esfera de pensamentos e reflexões a que ele chama noosfera.
Somos os tijolos que evoluirão para unidades mais elevadas de consciência. Quando esta evolução se der até ao infinito, toda a vida se reunirá, finalmente, numa única entidade de consciência complexa, que Teilhard chama o ponto ômega, ou Deus. In the near future, Earth is dominated by a powerful world government. Once free nations are slaves to the will of a tiny elite. The dawn of a new dark age is upon mankind. Countries are a thing of the past. Every form of independence is under attack, with the family and even the individual itself nearing extinction. Close to 80% of the Earth's population has been eliminated. The remnants of a once free humanity are forced to live within highly controlled, compact, prison-like cities. Travel is highly restricted. Superhighways connect the megacities and keep the population from entering into unauthorized zones. No human activity is private. AI supercomputers chronicle and categorize every action. A prison planet dominated by a ruthless gang of control freaks, whose power can never be challenged. This is the vision of the... become one with God. That's why the so-called white man put up himself as God, saying what? If there has to be a God, I am. Vamos tornar-nos deuses. Ponto final. Se não gostam, saiam. Não têm de contribuir. Não têm de participar. Mas se vão impedir-me de me transformar em Deus, vamos ter problemas. Aí temos guerra. Para alguns, estamos a criar deuses. É incrível, é maravilhoso, é inspirador, é energizante. É o grande objetivo da humanidade. Por outro lado, corremos o risco de ver toda a espécie humana alienada por estas criaturas superiores que podem... A única maneira de impedir-me é matar-me. E se me matar, eu mato-o assim.
Qual é o nosso lugar neste mundo mágico onde tudo pode ser transformado? Como é que as pessoas irão lidar com este futuro? Ou estará para lá das nossas capacidades humanas entender algo que apenas os transhumanos poderão entender? Ficaremos como somos, a observar com admiração? Ou iremos transformar-nos e participar no mundo como super seres? Faz o teu upload para uma rede de nanocomputadores e deixa que o vento te leve. Prevejo a guerra mais passional que alguma vez houve. Não se tratará da sobrevivência de uma tribo, ou de um povo, ou de um país. Estamos a falar da sobrevivência de toda uma espécie. Os níveis de paixão serão extremos. Quanto mais penso nisto versus aquilo, mais magnífico isto se torna, porque o seu potencial é muito maior. 1 bilhão de pessoas será dizimado. A um nível cósmico não é nada, comparado com aquilo. Mas se não virmos isto, aquilo é absolutamente monstruoso. A maior parte das pessoas consegue antecipar o horror. É um conceito fácil de entender. As pessoas morrem, as pessoas são atropeladas, é só multiplicar isso por 1 bilhão. É relativamente fácil de entender. Only a fool is gonna pollute the water that his own damn kids have to drink. Only a fool is gonna what? It's gonna pollute the air that he have to breathe. A cada segundo que passa, extingue-se mais uma espécie. Extinguished. À medida que nos aproximamos do desconhecido, vemos muitas possibilidades de catástrofes e a reação imediata é: temos de parar o desenvolvimento. Mas não conseguimos. Não podemos parar. Tentar parar seria insustentável. We can't stop it because if we try to stop it, it will be completely unsustainable. A população humana chegou a um nível tal que não é sustentável sem tecnologia. O que você descobriu? Bom, eu descobri uma coisa. Eu examinei a lista de membros de 2010 do Bohemian Club e uma coisa que me chamou a atenção foi quantos deles estão entre os 200 homens mais ricos do mundo. Não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. E eles se reúnem durante 2 semanas para espantar seus problemas e se vestirem com roupas de mulher? É muito estranho. As pessoas adoram culpar a Skull and Bones. Sempre houve fortes rumores sobre a lendária fraternidade secreta de Yale. Eles são acusados de roubar os ossos de Jerônimo Panchovilla e até do 8º presidente, Martin Van Buren. Mas nenhum roubo foi provado até hoje. O clube escolhe alunos do penúltimo ano da Universidade de Yale e entre seus membros já estiveram William F. Buckley, John Kerry, os 2 presidentes Bush e, é claro, o falecido presidente William Howard Taft. Foi o William Howard Taft, o presidente que veio até o Bohemian Grove, foi um membro do alto escalão do Skull and Bones que começou a falar sobre governo mundial e Liga das Nações, discurso mais tarde adotado por Woodrow Wilson. Todo esse sistema era o plano para um governo mundial com base em um culto à morte. Então vemos esses líderes mundiais, esses homens poderosos reunidos para realizar um ritual no meio da mata aos pés de uma enorme estátua de coruja.
É de dar medo. Você está falando de uma nova ordem mundial, está falando de conspiração, de pessoas que se reúnem para falar de coisas que praticamente podem destruir o mundo. Mas ainda estamos aqui. Eu sei para qual caminho estão nos levando, para a não democracia. São diretores da CIA, procuradores gerais, presidentes, vice-presidentes... Entrado no The Grove. E teve o ex-chanceler alemão Helmut Schmidt. Ele disse, temos nossos próprios clubes druídicos na Alemanha, mas meu clube favorito não é lá. É no norte da Califórnia, aos pés de uma enorme estátua de coruja. É de dar medo. Você está falando de uma nova ordem mundial, está falando de conspiração, de pessoas que se reúnem para falar de coisas que praticamente podem destruir o mundo. Mas ainda estamos aqui. Eu sei para qual caminho estão nos levando, para a não democracia. São diretores da CIA, procuradores gerais, presidentes, vice-presidentes... Entrado no The Grove. E teve o ex-chanceler alemão Helmut Schmidt. Ele disse, temos nossos próprios clubes druídicos na Alemanha, mas meu clube favorito não é lá. É no norte da Califórnia. A mata sempre foi um lugar sagrado para os druidas ao longo dos séculos. Essa misteriosa ordem de padres celtas realizava sacrifício animal e humano nos bosques da Inglaterra Antiga. E, historicamente, ordens parecidas em Roma, Grécia e Escandinávia também consideravam a mata um lugar sagrado. O que foi que aconteceu quando a cerimônia começou? Foi assustador. Eu estava escondido e vi a coruja de pedra de 12 metros. Eu tinha visto um altar preto na frente dela durante o dia. Mais tarde, quando anoiteceu, vi mais de 1000 homens importantes marchando perto, em frente a esse ídolo. E enquanto eu via o ritual acontecendo na minha frente, eu só pensava uma coisa. Faça as imagens e deu fora daqui. Alguns dos homens mais ricos e influentes do país se encontram para discutir ideias que afetam não só os Estados Unidos, mas o mundo todo. Acha que são apenas acordos entre cavalheiros? Qual é? Eu não acho que um presidente americano faria reuniões secretas para tramar contra o país, mas também acredito que existem muitas pessoas que se beneficiariam por manter contato social com o presidente. Então a pergunta é, até onde essas pessoas poderiam... O mundo de 2045 será muito diferente do que imaginamos hoje. Seremos cada vez menos carne e mais máquina. E o conhecimento humano vai explodir e se tornar virtualmente infinito. Nossa consciência poderá ser armazenada como num pendrive e poderemos criar corpos sob medida. Seremos praticamente imortais. A humanidade estará mais perto da ideia que fazemos hoje de Deus. Quem defende essas ideias, que podem parecer loucura, é o engenheiro, futurólogo e visionário Raymond Kurzweil. O homem que tem certeza de que verá o futuro porque tem planos de viver para sempre. Barack Obama ficou frente a frente com um novo fenômeno do esporte japonês. É um prazer conhecê-lo, senhor presidente. Azimo jogou a bola para o presidente, que ficou impressionado com a habilidade do robô. A cada segundo que passa, extingue-se mais uma espécie. Extinguished. À medida que nos aproximamos do desconhecido, vemos muitas possibilidades de catástrofes e a reação imediata é: temos de parar o desenvolvimento. Mas não conseguimos. Não podemos parar. Tentar parar seria insustentável. We can't stop it because if we try to stop it, it will be completely unsustainable. A população humana chegou a um nível tal que não é sustentável sem tecnologia.
O que você descobriu? Bom, eu descobri uma coisa. Eu examinei a lista de membros de 2010 do Bohemian Club e uma coisa que me chamou a atenção foi quantos deles estão entre os 200 homens mais ricos do mundo. Não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. E eles se reúnem durante 2 semanas para espantar seus problemas e se vestirem com roupas de mulher? É muito estranho. As pessoas adoram culpar a Skull and Bones. Sempre houve fortes rumores sobre a lendária fraternidade secreta de Yale. Eles são acusados de roubar os ossos de Jerônimo Panchovilla e até do 8º presidente, Martin Van Buren. Mas nenhum roubo foi provado até hoje. O clube escolhe alunos do penúltimo ano da Universidade de Yale e entre seus membros já estiveram William F. Buckley, John Kerry, os 2 presidentes Bush e, é claro, o falecido presidente William Howard Taft. Foi o William Howard Taft, o presidente que veio até o Bohemian Grove, foi um membro do alto escalão do Skull and Bones que começou a falar sobre governo mundial e Liga das Nações, discurso mais tarde adotado por Woodrow Wilson. Todo esse sistema era o plano para um governo mundial com base em um culto à morte. Então vemos esses líderes mundiais, esses homens poderosos reunidos para realizar um ritual no meio da... Este é o mais novo protótipo de um projeto de 20 anos da Honda. O objetivo é que no futuro o robô possa ajudar pessoas com necessidades. Dewey Road, Georgia. Parece um mini Stonehenge despontando no meio do milharal de alguém. Não tem nenhum pé de milho. Eu tava olhando pra Stonehenge, o Scott não é pra da cidade, ele não entende. Ei, Scott, fica frio. Esta área está sendo monitorada o tempo todo. Isso é assustador, não é? Quem está vendo a gente? Sei lá, quem estaria numa sala de controle verificando se não mexemos no monumento? Tá vendo os hieróglifos lá em cima? Nossa! Olha isso, tem um buraco bem aqui, Buddy. Atravessa esse negócio. Você pode ver por esse buraco. Olha, é muito legal. Parece um bocado de idiomas diferentes. Eu pesquisei no Google e aí temos inglês, espanhol, suahili, hindi, hebraico, árabe, chinês e russo. Esses são os 8 idiomas mais comuns do mundo. Parece que é uma estranha lista dos 10 novos mandamentos. São 10. 10? Bem estranho, não é? É, ótima ideia. Como e por que essas pedras foram erguidas, nunca ficamos sabendo. Nós sabemos o seguinte: um homem usando o pseudônimo R.C. Christian aparece na empresa de acabamento em granito Elberton, num dia de verão em 1979, e diz a eles que quer fazer as pedras guia da Georgia. Mas os adversários atacaram, consideraram tais declarações como os 10 mandamentos do anticristo. Os 9 primeiros parecem um chamado do bem para um pensamento elevado. Não ser um câncer na terra. Buscar a harmonia. Equilibrar direitos individuais com deveres sociais. Evitar leis mesquinhas. Resolver conflitos internacionais num tribunal mundial. Proteger o povo com leis justas. Governar com a razão. Unir a humanidade com um novo idioma. Se reproduzir com sabedoria. Mas tem uma diretriz nas pedras que detona o senso de integração de todos. Manter a humanidade com menos de 500 milhões de pessoas em constante equilíbrio com a natureza. Uau! Que interessante. É uma diretriz?
nosso lugar neste mundo mágico onde tudo pode ser transformado? Como é que as pessoas irão lidar com este futuro? Ou estará para lá das nossas capacidades humanas entender algo que apenas os transhumanos poderão entender? Ficaremos como somos, a observar com admiração? Ou iremos transformar-nos e participar no mundo como super seres? Faz o teu upload para uma rede de nanocomputadores e deixa que o vento te leve. Prevejo a guerra mais passional que alguma vez houve. Não se tratará da sobrevivência de uma tribo, ou de um povo, ou de um país. Estamos a falar da sobrevivência de toda uma espécie. Os níveis de paixão serão extremos. Quanto mais penso nisto versus aquilo, mais magnífico isto se torna, porque o seu potencial é muito maior. 1 bilhão de pessoas será dizimado. A um nível cósmico não é nada, comparado com aquilo. Mas se não virmos isto, aquilo é absolutamente monstruoso. A maior parte das pessoas consegue antecipar o horror. É um conceito fácil de entender. As pessoas morrem, as pessoas são atropeladas, é só multiplicar isso por 1 bilhão. É relativamente fácil de entender. Only a fool is gonna pollute the water that his own damn kids have to drink. Only a fool is gonna what? One with God. That's why the so-called white man put up himself as God, saying what? If there has to be a God, I am. Vamos tornar-nos deuses. Ponto final. Se não gostam, saiam. Não têm de contribuir. Não têm de participar. Mas se vão impedir-me de me transformar em Deus, vamos ter problemas. Aí temos guerra. Para alguns, estamos a criar deuses. É incrível, é maravilhoso, é inspirador, é energizante. É o grande objetivo da humanidade. Por outro lado, corremos o risco de ver toda a espécie humana alienada por estas criaturas superiores que podem... A única maneira de impedir-me é matar-me. E se me matar, eu mato-o assim.